Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no As da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para conversar com você, querida pessoa, que não faz terapia por ter vergonha de assumir para outras pessoas que precisa fazer terapia, ou então pessoas que já estão nesse processo, esconde de todo mundo, desconversa e tenta se manter uma pessoa em terapia sigilosa, sabe? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque esse tipo de coisa, gente, atrapalha um tanto o processo de tantas pessoas que, se você soubesse, tomaria um pouco mais de cuidado sobre esse tipo de coisa. Mas fica comigo nesse vídeo até o final, porque hoje a gente fala um pouco mais sobre isso. Querida pessoa, que eu ainda estou acostumando com o meu cabelo, mas querida pessoa, quando a gente fala em saúde mental, aqui no Brasil, saúde mental não é levada de forma séria. Estava até recentemente conversando com uma paciente minha de que a minha profissão, a psicologia de uma forma geral, é vista como algo superficial, pouco importante, para madame ou para quem tem muito dinheiro para investir, alguma coisa que não é essencial, sabe? Sempre fica ali à margem, ninguém dá muito olhar, ninguém dá muita prioridade, não se preocupa muito com isso e só se preocupa quando alguma coisa acontece. Geralmente em setembro, né, nós temos em setembro o Setembro Amarelo, que se discute muito sobre saúde mental, sobre prevenção ao suicídio, e aí algumas pautas são levantadas, mas no resto do ano esse assunto fica totalmente desapercebido e só pessoas da minha bolha ou de algumas bolhas que estudam sobre saúde mental, que se preocupam com políticas públicas de saúde mental, por exemplo, acesso amplo a práticas de saúde mesmo, de uma forma ampla, que essas pessoas que têm acesso a esse tipo de discussão. Outras não têm, só vão parar para pensar sobre isso quando alguma coisa grave acontece, ou com ele, com ela, ou com a família, e aí que se vem esse tipo de pensamento, pensar sobre os cuidados, mas normalmente não é de prevenção, é só sobre o cuidado daquilo que está acontecendo. Uma depressão, uma síndrome do pânico, crise de ansiedade, algum tipo de transtorno, déficit de atenção, por exemplo, esses nomes que são mais conhecidos pela população comum. E se você faz terapia, já fez terapia ou tem interesse em fazer terapia, você é uma parte de uma parcela privilegiada, primeiro, que pode pensar sobre isso, segundo, que tem noção de que é importante se cuidar e que está nesse movimento de se jogar para esse espaço, sendo que muitas pessoas não têm nem condições de pensar sobre isso, nem sabem que são importantes esse tipo de cuidado, não sabem que a saúde mental também faz parte do complexo da saúde humana. Não se separa mente e corpo. São duas coisas muito intrínsecas, que você inclusive já deve ter percebido que em algum momento que você não estava bem emocionalmente, o seu corpo também respondeu. E quando você não estava bem fisicamente, a sua mente também acompanha aquilo. Então é impossível separar essas duas coisas. Ter vergonha de se cuidar, primeiro que nem precisa de ser um ponto, porque vergonha a gente tem de fazer algo que seja prejudicial para outra pessoa, sabe? De machucar uma pessoa. Vergonha a gente tem de fazer mal para uma pessoa, de machucar alguém, de ferir o direito de uma pessoa, de restringir possibilidades, por exemplo. Enfim, de fazer mal ao próximo. Talvez até para você mesmo, mas fazer terapia é uma questão de saúde, assim como ir ao dentista, ir ao médico, assim como quando você precisa de um cuidado com a sua casa específico, por exemplo, contratar um profissional que é especializado para aquilo. Cada área da saúde tem a sua especialidade, cuida de uma coisa específica, porque a saúde é ampla, nós somos múltiplos e existe muita complexidade nisso. Então não existe um profissional que vai saber te ajudar em tudo, curar tudo, saber todas as terapias. Por isso que existem as áreas específicas separadas, com o tempo de estudo e com as técnicas específicas para tal. Nisso, a psicologia também faz parte, mas como aqui no Brasil nós não temos um governo
que se preocupa demais com a saúde de uma qualidade específica, não tem essa infraestrutura, não existe espaço para isso, ou pelo menos não foi criado ainda, pelo menos para quem não tem condições de pagar, sei lá, um plano de saúde de R$ 500 mensais, 300, 400, dependendo disso. Essas pessoas que ficam mais à margem, elas estão desassistidas. Infelizmente, não tem acesso a isso. Gostaria que fosse diferente? Super gostaria que sim, e deveria ser diferente. Mas se você pode pensar nisso, se você tem condições de correr atrás do que é direito seu, seja no serviço público ou no serviço privado, não é a vergonha que precisa te impedir. Porque já existe um tanto de coisas que impedem a gente de ter contato com aquilo que é direito básico do ser humano, assim como a saúde, a educação de qualidade, segurança, moradia, alimentação. Tudo isso é obrigação daqueles que deveriam reger pelos nossos direitos. Como isso não é bem feito, ou feito da maneira com que a gente precisa de fato para conseguir ter uma vivência de qualidade, uma vivência segura, não acho que deva ser um sentimento de vergonha, sabe, de se cuidar. Porque isso é o mínimo que você pode fazer por você se você tiver condições. Como outras pessoas não fazem por a gente às vezes precisa de fazer isso por conta própria, autonomamente. No meu consultório, eu já me deparei com várias histórias e se eu fizer um levantamento assim de quanto tempo as pessoas demoram para buscar ajuda profissional na saúde mental, a partir do momento que percebe que tem algo errado, até o momento de pisar no consultório de um psicólogo, de uma psicóloga, a maioria das pessoas, a maioria mesmo das pessoas que me procuram sempre falam que deveriam ter buscado ajuda antes e não buscaram. Por isso, a situação hoje poderia estar melhor ou menos pior se tivesse agido com antecedência, se tivesse cuidado antes. Tô nem falando de prevenção de adoecimentos ou prevenção de crises, mas de cuidados no momento certo, no momento adequado. Não ficar empurrando com a barriga, achando que daqui a pouco passa, achando que é só não prestar atenção que logo melhora, achando que isso é uma coisa que precisa, sei lá, de tempo, só de oração, de mesa de bar, por exemplo. Aí eu vou fazer uma viagem e logo melhora, porque não é assim. É muito mais complexo do que isso. Então, se você, querida pessoa, faz terapia e tem vergonha de falar com as pessoas sobre isso, talvez a questão não é com você, muito menos com a terapia. Talvez a questão são as pessoas que iriam rir de você por uma coisa tão básica, sendo que a falta de informação é o que faz as pessoas, às vezes, acharem que isso é desnecessário ou que isso é coisa pra gente fresca, pra quem não tem uma crença, pra quem não segue uma religião, pra quem não tem uma vida bem-sucedida, pra pessoas fracassadas, porque dor de dente todo mundo pode ter. Não é só pessoa fracassada. Lesões, todo mundo pode ter. Não é somente uma pessoa desajustada, que não está bem na vida. Saúde mental também é abalada. Também é uma coisa química, neurológica, hormonal, com tanto de coisa que pode acontecer, inclusive, que não frescura ou alguma coisa desse tipo, sabe? Nossa, isso é tão desagradável que até embaralha aqui o pensamento ao falar sobre isso. Mas se você está nesse processo, siga em frente. Repense aí as pessoas que estão do seu lado, que possivelmente elas que precisam de um pouco mais de orientação e de bom senso, semancol, sabe? E não você. Continue se cuidando, porque é esse tipo de coisa que a gente precisa quando as pessoas do lado não se cuidam também. Eu espero que tenha feito sentido para você esse tipo de discussão, que se fez, encaminhe para outras pessoas esse tipo de conteúdo, porque certamente outras pessoas aí ao seu redor precisam de ouvir falar um pouco mais sobre isso e podem aprender ainda mais comigo e com você, discutindo um pouco mais sobre saúde mental, relacionamentos, enfim, esse tipo de assunto que o Acidamente se propõe a falar. Muito obrigada para você que apoia o conteúdo, que fica aqui até o final, que deixa o like, que sempre participa aqui nos comentários e até o próximo conteúdo aqui no canal. Tchau, pessoal!